Graça e paz, queridos. Eu quero, se Deus permitir, falar sobre domínio. Estamos falando sobre o reino dos céus e o domínio do reino dos céus, Nós temos o nosso reino, gostamos do nosso reino e já reinamos muito. E Deus quer que nós entreguemos esse reino para Ele, Até agora nós usamos o Pai Nosso de uma maneira bem ao contrário do que está escrito, É de seja feita a tua vontade, e nós dizemos seja feita a minha vontade. E ainda muitos ameaçam Deus, falam, ai de Deus se não fizer a minha vontade. Tem gente que marca hora, marca dia. Se Deus não responder, Ele vai desistir. E eu quero ver se eu consigo falar sobre, não o meu reino, não o nosso reino, mas o reino dos céus. Porque quando Jesus veio à Terra, havia muitas religiões, mas Ele não aderiu a nenhuma delas, e Ele estabeleceu na Terra, com poder e autoridade, o reino dos céus. Então, o reino dos céus deve ser, para nós, na terra, uma extensão dele. Mas nós catamos o reino do céu e venha o teu reino para mim, seja feita a minha vontade, e cada um de nós fazemos o que queremos, irmãos. Até agora, nós fazemos o que queremos. As pessoas dizem, eu sou dono do meu nariz, eu ponho ele para cheirar onde eu quero, mas não é isso. A Bíblia diz que nós somos 6, 19 e 20, de 1 Coríntios, ele diz que nós fomos comprados por bom preço. Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, mas fomos resgatados com graça abundante da parte de Deus e colocados no seu reino para reinar e para trazer o céu à terra. Você pode ler para mim, pastor Francisco? Então, muitos de nós estamos na igreja fazendo o que quer fazer. Vindo se quiser, Mas Deus tem para nós muito mais do que nós pensamos. A Bíblia diz, Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do seu Espírito, que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo. Amém? Ou não sabeis que o vosso corpo é o Espírito, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais é propriedade de Deus, os quais pertencem a Deus. Nós não somos mais nosso. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. É que nos ensinaram errado. E nós aprendemos errado, nós aprendemos religião. E para a religião nós somos bons demais. Mas para o reino de Deus, tem que melhorar e melhorar muito.
para ainda nós tirarmos um diploma pastoral de servo inútil. Tem que haver uma melhora muito grande. Todo mundo quer tirar, né? Diplomas de primeira qualidade, de faculdade de primeira qualidade, mas no reino de Deus, a maioria de nós aqui não serve para ser discípulo de Jesus. Lucas, então leia para mim, Lucas 17:10, para o seu diploma e o meu, está preparado. Assim também vós, olha, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer, nada mais. Quem aqui gostaria de ser à noite, receber um diploma de servo inútil? Garanto que ninguém quer. Mas, irmãos, ele falou fazer tudo que ele mandou, para receber esse título de servo inútil. Porque senão nem para servo presta. E servo aqui é escravo. Então a gente falar sobre domínio, né? Quero falar sobre o domínio do reino dos céus. Nos céus, nós já falamos, vou repetir, há uma harmonia tremenda no céu. Os que bagunçaram lá no céu já caíram, faz tempo. Os que estão lá no céu são só os que foram eleitos por Deus. Então nós temos, não é? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Nós temos o Pai e o Filho entronizado e o Espírito aqui na terra, em nós, fazendo a obra. O céu goza de uma harmonia tremenda. E ele falou que quando nós formos para lá, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá doença, não haverá morte, não haverá luto. Você vê quanta coisa boa? E o reino do céu estabelecido aqui na terra? Deveria ser um domínio total da igreja. A igreja deveria dominar sobre as nações. Assim como Deus queria que Israel dominasse sobre as nações, e Israel foi rebelde à voz do Senhor, e perdeu esse direito. Deus deu à igreja esse direito de reinar sobre as nações. Romanos 5,17, abram comigo aí. Vamos ver se eu ajudo ou eu não ajudo muito, né? Vamos ver, Romanos 5,17 deve ser. Ele diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A maioria está esperando ir para o céu. E eu vou dizer para vocês, a maioria que está esperando ir para o céu vai para o inferno, se morrer agora. Porque se desceu o plano salvador de Jesus, há um esquema de religião, há um esquema de oferta, de venda. Mas tem que haver, para alguém ir ao céu,
um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? De arrependimento, fé e nova vida. Tem que nascer de novo e ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E ele está dizendo aqui, reinar em vida por um só, Jesus Cristo. Aí ninguém mais fala, né? Aí ficamos todos mudos. Então, nós muitas vezes vamos pregar o Evangelho. Eu conheço pessoas que oferecem Jesus sem pregar, não sem a cruz, pior ainda. Nem fala de Jesus. Mas isso aqui prega, né? Então aqui ele diz, vou ver a parte final, né? Aqui, muito mais os que recebem irmãos, é para receber a abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por um só. É um só que reina. Só um reina sobre nós. Foi dado a ele todo o poder para fazer isto, no céu e na terra, não é? Mateus 28, 18, né? Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele diz aqui, muito mais os que recebem a abundância do dom, da abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. E é Apocalipse, né, que ele diz lá, Apocalipse, né, capítulo 1, acho que 6, se não for a gente corrige, que ele fala que nós somos reis e sacerdotes. É 1, 5 e 6. Pode ler para mim. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, olha que coisa linda, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Deus nos constituiu como igreja, homens, reis e sacerdotes. Olha aí que coisa linda, né? Ele concedeu à igreja o poder para reinar. E reinar com abundância. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que, a parte B, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aqui ele está falando da abundância da graça e do dom. Da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque a nossa ideia batista é o seguinte, que nós vamos reinar no milênio com Jesus Cristo. Não, é uma verdade. Mas ele aqui não está falando que vai reinar no milênio, ele diz que nós vamos reinar em vida, por um só, Jesus Cristo. Então, a maioria está esperando morrer, ressuscitar e depois reinar. Mas ele está falando aqui, reinarão em vida. A não ser que eu não sei ler. Está escrito aqui, reinarão em vida.
desde o estabelecimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele estabeleceu o domínio, né, sobre toda a força do poder das trevas. Domínio. O que é um domínio? Vamos abrir Daniel para ver se ajuda alguma coisa, gente? Nós temos Daniel. E tem um versículo aqui meio tremendo, capítulo 4, verso 17, diz: esta sentença é por decreto dos vigiadores. Isso aqui foi uma sentença sobre o rei Nabucodonosor. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até os mais baixos dos homens o constitui sobre ele. Às vezes a gente reclama do governo, né? E nós vemos que elegemos esse tipo de gente. Verso 25 do mesmo capítulo, né? Ele diz assim, que é com o Nabucodonosor: e serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer. E no capítulo 5, que muda para o rei Belsazar, e Daniel foi chamado, ele falou: o seu pai, Nabucodonosor, foi constituído dominador das nações, e dizia a quem ele queria, ele exaltava, e a quem ele não ia com a cara, ele baixava e até matava. Não tinha conversa, era um domínio tirano, mas era um domínio terrível. Capítulo 4, verso 34, ele diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, aleluia, cujo domínio é um domínio sempre eterno, ou sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, aleluia. No capítulo 6, quando os 3 meninos, os 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo, é isso, né? Os 3 jovens foram lançados. Não, o capítulo 6 ainda o capítulo 3 é os jovens lançados, né, na fornalha. O capítulo 6 é Daniel lançado na cova dos leões. Diz assim no verso 26, isso é um outro rei, é Dario: da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Aleluia! Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra,
Ele livrou Daniel do poder dos leões. Eita, coisa linda, né? Oh, gente, esse é o Deus tremendo. Capítulo 7 diz assim, verso 25. E proferirá, aqui já é outra coisa, vamos deixar isso aqui, que esse aqui não é o que eu queria. É o verso 27, ele diz, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Então, gente, nós estamos falando deste domínio, deste reino, não é? Nós vemos aqui que esses homens estavam debaixo de uma promessa bem menor do que a nossa, e viveram muito acima do que nós. E nós, os pregadores, quando pregamos, a maioria prega com saudade, né? De um José, de um Daniel, de um Moisés, né? Tem gente aí cantando que eles querem levantar uma geração de João Batista. João Batista é o último profeta. João Batista é considerado o maior profeta do Antigo Testamento, e um crente nascido de Deus, uma nova criatura, que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, é maior do que João Batista. Mateus 11:11, quem quiser marcar, quem está marcando, Mateus 11:11. Então, esse domínio Deus deu para o homem, lá no Gênesis, né, capítulo 1, verso 26, quando ele diz, façamos o homem, deu ao homem, né, macho e fêmea ele fez, né, só dois, macho e fêmea, e deu o domínio para ele. Mas era um domínio maravilhoso que Adão tinha nas mãos. Deus queria que o homem reinasse sobre a terra. Estabeleceu Adão com domínio. Estabeleceu ele para dominar uma série de coisas, né? Que ele diz aí, sobre aves, peixes e tudo. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado e foi cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. O diabo tentou dobrá-lo, mas ele resistiu ao diabo pelo poder glorioso da palavra de Deus. Amém? Amém? E ele diz, no verso 6, olha o que o diabo diz para ele. Verso 6. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. De quem era o domínio? Do homem. O homem pecou, entregou o domínio para o diabo. Jesus veio e estabeleceu uma obra
de assombro, uma obra de espanto, uma obra terrível na cruz. Derramou o sangue, desceu à sepultura ao terceiro dia. Deus o levantou poderosamente, aleluia. E ele, tendo consumado a obra, ficou 40 dias falando ao que respeita ao reino dos céus, Atos capítulo 1. E depois foi elevado ao céu e foi entronizado à direita de Deus com grande poder e grande glória. Filipenses 2:9 diz, pero que também Deus o exaltou. Irmãos, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, os anjos, arcanjos e querubins, na terra, os homens debaixo da terra, os demônios, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo isto? Cristo isto? Se creres, verás a glória de Deus, e o reino de Deus será estabelecido na minha vida e na sua. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui está falando de reino, está falando de poder, de majestade, de glória. O inferno está engolido pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Mas nós, como os nossos pais, estamos devolvendo ao diabo o reino, o domínio, a glória que é nossa. Substituímos essa glória por um sistema de religião. E para nós religião é boa. E aqui entre nossos vizinhos há uma luta que a minha é melhor. E outro, vem para cá, que aqui é melhor. Vem para cá, aqui é melhor. Irmãos, a religião briga pelas ovelhas, não é? Pela freguesia. E os pastores têm medo de falar a verdade para não perder o freguês. E como eu não tenho que receber glória de vocês, eu tenho que receber a glória de Deus. Eu falo o que está escrito na palavra, para que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor, a Ele toda a glória. Só Ele, só Ele. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Ele diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Qual é a posição do reino das trevas? Qual é a posição do reino das trevas? Ei, qual é a posição do reino das trevas? Despojado. Eu marquei aqui alguma coisa. Despojado, desarmado, destronado, derrotado, destruído. Eu, quando enfrento os demônios, eles querem fazer mais hora comigo,
Eu faço eles confessar o reino deles, que está destronado, destruído, desbaratado, e ele grita, é mesmo. E ainda fala, quem é que te venceu e destronou? E fala, aquele lá. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Aí tá bom. Gente, a igreja tem medo do diabo, tem medo dos demônios, esses mais vagabundos que operam no nosso meio. Mas aqui está destronado o príncipe das trevas, Satanás. Quer ver uma palavra? 16:11, quarto evangelho, 16:11, lê para mim, por favor. Ele diz, o príncipe desse mundo está julgado. Está falando do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo, o príncipe deste mundo está julgado. Ele não era para fazer nada mais, nem na igreja, nem ao redor da igreja. A igreja estabelecida no Parque América, Deus já nos deu por profecia um período, nos 4 cantos, para que a igreja domine, mas a igreja levanta a igreja e faz a religião. E eu tenho visto, abre um terreiro de macumba aqui, uma igreja evangélica aqui, uma casa de drogas ali. Pergunta para mim, quem é que sai? Quem é que muda? Ei, quem é que muda? A igreja. Agora, abri um terreiro aqui do lado. Nós vamos orar e lá não vai baixar ninguém. Nós somos aqui um monte de gente. Elias lá no Monte do Carmelo, ele convocou os 400 profetas de Azera e os 450 de Baal para comparecerem num desafio no Monte Carmelo. E o que aconteceu? Os profetas de Azera, que eram mulheres, Jezabel não deixou ir. Mas os profetas de Baal foram de alegre. Elias falou, olha gente, nós vamos aqui cortar um bezerro, metade é seu, metade é nosso. E o Deus, que é o Deus da verdade, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus criador do céu e da terra, Ele vai colocar fogo. 18:22, né? Tem a história, eu estou só contando por cima, né? Primeiro livro do Reis, capítulo 18, verso 22, né? Então, a história, os irmãos já conhecem que até meio-dia, os profetas de Baal, 450, pularam, profetizaram, se cortaram com facas, com lancetas, né? Ofereceram sangue aos diabos, aos demônios, mas não houve houve aqui um desastre, houve uma manifestação, não houve uma manifestação, o céu ficou parado, e Elias veio zombar deles, falou, grita mais alto, grita. Pode ser que ele esteja dormindo e ele acorde, né? Quem sabe está intentando uma viagem, vai lá para a Bahia. Ele deve estar lá esperando vocês.
Então, queridos, Elias zombou deles, mas depois veio para restaurar o altar do Senhor que estava quebrado. Aí é o segredo. Ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, colocou 12 pedras que representam os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Colocou a oferta sobre o altar e falou: pessoal, água aqui, 4 cântaros de água. Jogaram sobre o altar, tinha um rego feito do lado também. Aí achou que era pouco, falou: põe mais água. Esse Deus é tremendo, né? Se acontecer alguma coisa com o copo, vocês me desculpem, mas esse Deus é tremendo demais. Voltaram e puseram mais água. O que aconteceu? Ele falou: é pouco, põe mais. Voltaram mais 4 cântaros de água. Diz que aquilo ensopou a oferta ao altar e encheu o rego de água. Elias, um só profeta, um. Os outros estavam tudo. Ele falou: por que está se cocheando? Cocheando é assim, né? Eles eram conforme for era com Deus, conforme for era com o diabo. Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim assim como o senhor pinta. Ele falou: Senhor, começou a orar e o fogo desceu, queimou a oferta. Diz que lambeu o altar, não, tirou a água do altar e lambeu a água do rego. E o povo caiu com a cara no chão, gritando: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Amém. Me deixa eu falar um pouquinho, senão meu tempo está indo. Irmãos, um homem, um homem, fez essas proezas tremendas. Um homem, como Elias, levantou a mão e disse: segundo a minha palavra, não haverá mais chuva, nem orvalho sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses a terra foi a miséria. Hoje nós temos uma quantidade enorme de igrejas, ou de salões, né? Que igreja somos nós, devia ser. Temos um monte de salões com diversos nomes, e Satanás montando as suas ao nosso lado. Monta boca de fumo, monta boteco, monta o que quer. Monta o terreiro. E nós deixamos funcionar, irmão. Só esse louvor da manhã aqui não deixa de ser um demônio. Está amarrado, que nem Elias falou. E não bastou, sabe o que aconteceu? Esse Deus de amor que você fala, que é um moleza, é um banana, que vai levar todo mundo para o céu. Ele falou para Elias: mata esses 450 homens. Ele desceu ao ribeiro de Quizon e não escapou um. Nós temos medo de falar a verdade, nós temos medo de cadeia, nós temos medo de prisão. Irmãos, nós somos levantados para pregar a verdade. Quer ouça ou deixe de ouvir, a verdade é a verdade. Ele falou: conhecereis a verdade. João 8,32, e a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para isso eu e você fomos chamados, para dominar.
Então, por meio da cruz, Jesus subjugou a Satanás e seu governo a uma derrota total, permanente, eterna e irrevogável. Olha, é que eu estou lendo isso. Sou tão bom assim. Estou lendo isso. Há uma derrota total, permanente, eterna e irrevogável. Eu já vi pessoas dizendo, mas a gente não pode orar para o diabo, para ele se converter? Pode orar. Você não tem que fazer, ora pelo diabo. Irmãos, ora para teu filho, ora para teu marido, olha para tua sogra, ora por esses. Mas o diabo já está derrotado, julgado e é eternamente perdido. Nós estávamos penso eu que eu não terminei, em 2,14, de 14 e 15, né? Ele diz, havendo riscado a cédula que era contra nós. Uma cédula riscada não tem valor? Satanás tinha uma cédula contra nós. E o comando do seu reino, João 10:10, também é roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ao subir a cruz, ao derramar o seu sangue, a descer à sepultura e ressuscitar ao terceiro dia, pelo poder de Deus, estabeleceu e consumou e lacrou sobre o poder das trevas a sua derrota. E a igreja? E a igreja, os irmãos se reúnem e começam a brigar. Briga por cargo, briga porque não foi posto louvor, briga porque tirou do louvor, briga porque não deixa pregar. Isso é reino das trevas, irmão. Isso é reino de religião. Reino de religião é Satanás quem comanda. E ele diz aqui que, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e delas triunfou em si mesmo. Aqui ele fala despojando, né? Despojando é tirar toda a roupagem. E os soldados, os guerreiros, né, romanos, eles invadiam as terras, dominavam as cidades, matava muitas vezes as viúvas, as mulheres, as crianças, para não ficar viúva, e trazia os homens totalmente nus, a fazer uma procissão, né? Fazer um passeio nu pelos lugares da cidade para mostrar quem era o Nabucodonosor, quem era o Dario, quem era o Artaxerxes, quem era essa raça. E os romanos tinham por costume fazer isso. Eles iam, derrotavam o inimigo, arrancavam a roupa e traziam amarrados, pelados, em fila. Alguém já viu aquela procissão de Belém do Pará? Hein? Círios de Belém? Não, tem um nome lá. Procissão do Círio de Belém. Lá, eles atravessam a cidade segurando a corda. E lá o cara caiu e pisa por cima, não quer saber, não pode largar da corda. Só que com os romanos é diferente. O cara vinha amarrado. Ele vinha amarrado para desfilar em praça pública, para dizer que eles estavam derrotados, aquela nação estava derrotada, aquela nação estava sobre o domínio daquele reino.
Olha o que Jesus fez com o cabra, arrancou a roupa dele todo, despojou ele. E deu a nós, a igreja, poder, autoridade e domínio. Irmãos, qualquer coisa que apareceu na sua rua, estranho, você quer mudar. Não aguento mais, é o funk, é não sei o quê, é o terreiro macumba, é isso aqui. Quer mudar. Não, irmão, quem tem que mudar de lá são eles, vocês não. Deus plantou vocês para dominar aquela região. Você não foi plantado acaso naquele lugar. Deus te plantou para dar fruto. Ah, mas eles batem tambor. Irmão, vai bater tambor, não sei até que hora. Até a hora que você se levantar e dizer: Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse nome de glória, o Senhor Jesus, ninguém mais vai descer nesse terreiro. Tem que fechar, irmão. A gente planta a igreja bem na boca da favela. A gente não está interessado em dinheiro. A gente planta a igreja na boca da favela. Aí, os irmãos têm medo de ir lá por causa dos assaltantes, por causa dos noia, não sei o que, os nomes que vocês usam aí. Tem irmãos que ficam guardando o cofre em casa, não vem para a igreja, porque tem medo do camarada entrar na sua casa. Irmão, se entrar na sua casa, foi Deus que deixou. E se fazer eu morrer, foi Deus que deixou. Satanás não põe a mão em nenhum de nós, se Deus não permitir. Viu? Está com medo de ficar viúva, né? Ele está lá, está numa boca quente lá. Rafael, está aí, falou: ó, meu bem-vindo, não vai lá, não, vamos pegar. Hoje Parque América está uma beleza, mas quando eu vim aqui, Parque América era um negócio sério. Você chegava aí, mataram 6 ali, 3 ali, tinha um despacho na esquina, acho que gastaram toda a galinha preta nessa esquina para fechar essa igreja. Acho que acabou a galinha do bairro. Passou, você não tem medo? Não. Nunca fui chutar lá. Mas também eles nunca entraram aqui, graças a Deus. Tem que desistir de colocar, né? A gente não sabia. Eles colocam. Mas quando a gente descobre, pena que a gente descobre tarde, né, irmã Lucila? Ei, a igreja chegou aqui, domínio total, domínio total. Ei, muda, se quiser, muda de cidade, muda de bairro, ou vai para o inferno. Domínio. Deus deu para nós o domínio. Olha, Hebreus 2,14, leia para mim, pastor. Ele diz: visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. O que é aniquilar? Destruir. Isto é o diabo. Aí eu não gosto de falar esse nome, porque você tem medo dele, você é amigo dele, né? Tem medo de ofendê-lo. Irmãos, é o diabo, é o enganador, é o mentiroso, é o terrível destruidor deste universo. Olha, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão do diabo. Agora, Cristo, o Senhor, o Messias, ungido,
aquele que veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Olha aí, ele diz: quem comete o pecado. Quando você estiver cometendo pecado, não vem perguntar para mim, pastor, é pecado? Não, você é do diabo. Pergunta para Deus. Quem comete o pecado não vai ser, é presente. É do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele só faz obra na sua vida se você quer. E não precisa muita coisa. Ele falou: quem comete o pecado, um só, é do diabo. Imagina os crentes que tem um caminhão de melancia nas costas. Quando começa a orar, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Que negócio é esse? Eu pertencia a uma igreja tradicional desde menino, e tinha aqueles velhinhos, que a gente chamava de piedosos, e de vez em quando eles eram escalados para orar. Lembra, irmã? Eles começavam orando: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao grande, altíssimo Deus Todo-Poderoso. E ia embora, até atravessar o Mar Vermelho e o Jordão. E eles falavam: Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados e leva-nos para os nossos lares. Naquele tempo não tinha televisão, quase ninguém tinha, mas agora é assim: leva-nos para os nossos lares, para assistir televisão até de madrugada, ou a internet. Irmãos, se eu fui lavado, e se eu sou lavado, se eu confesso os meus pecados, e eles são lavados, eles são purificados, e eu sou santificado, não tem que carregar. Há um salmo que nós cantávamos, né, que é um saco nas costas, né, que o sujeito vai com um saco nas costas, vai para a igreja. Ô irmão, estou doente, de onde dói? Dos pés à cabeça, onde dói? Pastor, não sei aonde é que não dói, é dos pés à cabeça. Ora por mim, pedi esmola, ora por mim, mas esmolinha, pelo amor de Deus. E você ora, repreende aquele espírito de miséria, e ele vai saindo assim, olhando para trás, e diz: ó pastor, não esquece de continuar orando por mim. Quer dizer, nem creu na oração que pediu. Mas é bonito, né? Ele fala: não, pastor, só tem oração forte. Oração forte. Alguns vêm aqui e falam: o senhor que tem oração forte, o senhor ora por mim. Outros, na hora de dar ação de graças na mesa, ele fala assim: ora o senhor, porque o senhor ganha da igreja para isso. Você não acha que você é muito burro, não? Você não faz parte do quadro dos remidos, dos lavados, dos comprados, dos resgatados? Faz parte? Então, irmão, vocês têm autoridade para fazer a obra. Não tem que esperar o pastor. Por quê? Porque esses missionários, entre aspas, eles se colocaram como os poderosos. A minha oração é oração poderosa, e essa minha oração arranca dinheiro.
Então, se convergiu tudo para o pastor, para o missionário, para o apóstolo, para o missionário, né? Eles são chamados missionários. Então, ninguém pode orar por você, só o missionário. E tem mais. Aqui é a mesma coisa. Se eu chamar os pastores aqui, que eu tenho, pôr aqui na frente, chamar o pessoal para orar, eles ficam trocando de fila, para ver se fica na minha fila. Porque a minha oração é poderosa. E outros, eles pegam a oração do irmão lá do canto e entram na minha fila de novo. Isso que é fé. Fé para destruir montes. Irmãos, nós temos que mudar, nós temos que ser mudados. Eu tenho que ser mudado, você tem que ser mudado. Nós temos que mudar ou nós vamos mudar para o inferno. Glória a Deus, tem um aí que quer mudar. Quem mais acha que tem que mudar? Ô irmãos, vamos mudar mesmo, não é levantar a mão não. Irmãos, nós temos um inimigo derrotado que domina sobre nós, como é que pode? Pastor, o senhor ora porque... é mesmo, está lá tudo desgraçado, a casa está desgraçada, o filho, a filha, está todo mundo casando, recasando, fazendo um neto, deixando para a avó cuidar, é uma sem vergonhice, sem conta. Casamento é um só. Se o homem morrer, a mulher morrer, o que acontece? Fica só. E se quiser casar, tem que casar com uma viúva, de preferência que não seja nova. Viu, velho? Porque ela vai arrancar o que você tem, até o último. E vai dar comida para você morrer mais cedo, para ela zanzar com outro depois. Eu vi esses dias um missionário, está tão feliz, porque ele velhinho, acho que é mais ou menos que nem eu, assim, já batendo as botas quase. E ele alegre, porque Deus preparou uma mulher novinha para ele. Falei, se vai durar pouco. Vai morrer rapidinho. Gente, é duro ficar viúva, né? Você que é viúva. Você também viu de marido vivo? Porque tem irmãs aqui que são viúvas de marido vivo, que elas estão só, mas o marido está por aí, apontando diabrura. Mas elas não arredam o pé da palavra e da casa do Senhor. Amém? Essa irmã ali, ó, ela mora em Cotia. Hoje, lá no apartamento, eles iam apagar a luz às 8h30, eu vim mais cedo para cá. Estava ela e a prole dela lá, sentado lá fora no frio, esperando abrir o salão. Eu perguntei que hora a senhora veio, ela falou, hoje eu vim 5:50. E você, bonitão, que mora aqui do lado, chega atrasado, chega depois do louvor. Domínio, reino, poder, autoridade, está na tua mão, se queres. Domínio, ele diz que o domínio do Senhor é sempre eterno, é eterno, é de geração em geração até nunca mais, porque não termina, é eterno, entra para a eternidade afora, sem fim, domínio sem fim. E sabe quem fez essas declarações? Nabucodonosor. Quem fez confissões como essa? Dario, o persa. E muitos outros homens fizeram confissões
Apesar de eles pensar que eles eram os grandes, Deus colocou ele para comer capim. Pois Nabucodonosor, está escrito lá, comer capim, cresceu unha, cresceu pelo, parecia um bicho. 7 anos. Pena também, né? Ele era águia, bicho, era sei eu, era uma porção de coisa feia. Um animal, monstro. E diz, até que veio o entendimento, e eu louvei, exalcei o Senhor, e comecei a dar glória que a Ele só é devido. Vocês ficam dando glória para missionário, glória para pastor, glória para apóstolo, glória para... Os outros aí dão glória para Aparecida, dão glória para Maria, dão glória... Irmãos, só há uma pessoa habilitada por Deus que pode receber glória, é o Senhor Jesus Cristo. Este é o único nome que pode perfeitamente receber a glória que eu e você possamos dar. Isaías 42, 8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, irmãos, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você vê, o povo tem um medo. Eles não temem a Deus e nem tremem, como diz o Nabucodonosor e o Dario. Eu quero que vocês temam e tremam perante o Deus de Daniel. Não existe um Deus semelhante a este. Quer dizer, as pessoas se dobram às estátuas de escultura e zombam do Deus vivo e verdadeiro. Mas ele diz, o meu louvor e a glória, né? A outro não darei. Tem um amigo meu, pastor, um dia ele estava tão empolgado, emocionado, e Deus usou ele na área de libertação, de cura divina, ele estava tão assim, empolgado, ele falou, Deus, eu quero transferir toda esta glória para ti. Sabe o que Deus falou para ele? Quando é que eu te dei glória? Você tem aí uma conta bancária espiritual com glória para passar para o Senhor? Tem? Você roubou dele a glória. Acho que ele aprendeu, né? Que sinais, os prodígios, as maravilhas, as curas, as libertações, é no nome poderoso do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? A Ele... A Ele, toda glória, toda honra e todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Aleluia. Graça e paz.